Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem neste momento. Nós vamos comemorar agora, dia 19, a festa do Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho esse coração que a Odete fez e nos deu lá no apostolado, numa missa, do Sagrado Coração de Jesus. E no dia 20 nós temos o do Coração Imaculado de Maria. Sim, essas duas festas estão bem próximas uma da outra. Por quê? Porque não dá para separar os corações de Jesus e de Maria. A Igreja é sábia e preparou esses momentos para a gente glorificar a Deus. O Pai do céu gerou o Filho Jesus. E o Espírito Santo gerou no seio de Maria o Sagrado Coração de Jesus. Então, como separar os corações de Jesus e de Maria? Estes corações continuam juntos a bater e querem também que os nossos corações batam em uníssono com eles. Jesus sofreu o martírio vermelho e Nossa Senhora sofreu o martírio branco. Eu vou explicar. O martírio vermelho é quando tem derramamento de sangue, como aconteceu com Jesus. E o martírio branco é quando não tem derramamento de sangue, mas a pessoa sofre muito também. Quando Nossa Senhora foi com São José levar o menino Jesus no templo, o profeta que estava lá, não, o patriarca que estava lá, ele disse: uma espada de dor vai atravessar o seu coração. Simeão, né? Ele disse isso. E realmente, né, aconteceu. Também conosco, cristãos, pode acontecer. Alguns passam pelo martírio vermelho. Talvez uma menor parte, ainda hoje. Mas a maioria de nós passa pelo martírio branco. Ontem mesmo, uma prima me mandou um áudio dizendo: eu não aguento mais. Meu marido está sofrendo, né? Estou levando para Porto Alegre para fazer quimioterapia. E a minha irmã também morrendo. Eu estou num sofrimento muito grande. Que sofrimento é este? É o martírio branco. Aquelas pequenas dificuldades e até maiores que a gente vai tendo no dia a dia para a gente se purificar. Quantos de nós cristãos continuam a ofender Jesus e Maria ao ponto de Jesus pedir reparação? Ele pediu isso a Santa Margarida Maria Alacoque. E também em Fátima, Nossa Senhora pediu para as crianças, os pastorinhos de Portugal, para que fosse desagravado o seu coração imaculado. Portanto, são muitos os pecados nossos e da humanidade. Quando um braço está doente, por exemplo, se eu quebrei esse braço, suponhamos, né, meu braço esquerdo, e eu tenho que enfaixá-lo, esse outro braço direito, ele tem que trabalhar por dois, por este e por este. Assim acontece conosco também. Tem cristãos que estão um pouco mais fortalecidos na fé, mais animados, mais, como eu diria, mais fortes, mais dispostos, com mais fé, com mais amor. Então, estes cristãos têm que fazer pelos outros que estão doentes. Têm que rezar e fazer reparação por aqueles que estão mais enfraquecidos, que estão mais afastados.
E as crianças, até as crianças podem rezar. E a oração de uma criança tem um valor infinito, muito grande. Eu me lembro assim, certa vez que eu estava em casa e tinha uma criança em casa. Ela tinha mais ou menos 7, 8 anos. E eu disse assim, vamos na missa? E ela disse, prontamente, né, vamos. E aí ela colocou um casaquinho assim e veio comigo. E quando a gente foi chegando na antiga bebê por ali, ela sorocoteando e brincando e pulando, e nós vínhamos aqui em direção a Santos Anjos. E eu disse assim, vamos pedir hoje uma graça para as nossas famílias? Ela falou, sim, vamos. Chegamos, o padre Sebastião estava fazendo o sinal da cruz, ali na Santos Anjos, e nós corremos para achar um lugarzinho e tal. E quando ele disse, oremos, eu falei, você já pediu? Ela falou, já pedi. O que foi que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, nós chegamos em casa, o pai dela, né, com a mãe, que não eram casados, disseram para nós, sabe o que nós resolvemos? Que nós vamos casar. E eu disse assim, olha, a igreja está linda, a igrejinha de Santos Anjos, porque seria pouca gente. Falei, a igrejinha está linda. À tarde, eles foram ali, a igreja estava aberta. Ai, se encantaram com a igreja. Acreditem que eles se casaram naquela igreja. Portanto, eu achei assim que foi uma graça, uma criança pedindo. E também, quando eu tinha 10 anos, eu me lembro que eu fiz a primeira comunhão. E eu recebi o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, né? Que lá a gente faz a primeira comunhão, recebe o escapulário. E aqui tem o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Passado um tempo, a mãe, que era do apostolado, toda primeira sexta-feira o padre estava lá. Ele vinha uma vez por mês, ele já vinha para a primeira sexta-feira, porque lá tinha gente do apostolado. E a mãe perguntou se eu poderia receber a fita. E olha o que aconteceu. Eu recebi esta fita com 10 aninhos apenas. E sabe que a gente já, desde criança, tem uma certa, parece que já é atraída pelo Sagrado Coração. Eu me lembro que nós não tínhamos nenhum Sagrado Coração de Jesus em casa. E a gente tinha a folhinha do Sagrado Coração, né? A gente comprava. Mas eu me lembro que a mãe, nós morávamos num bairro assim, lá no Rio Grande do Sul, bem pobre, mas tinha uma casa bonita lá, que era da dona Glorinha, e a mãe mandou eu fazer alguma coisa lá naquela casa, logo depois que a gente mudou para lá. E quando eu cheguei na casa, que eu cheguei na porta, eu enxerguei este quadro aqui do Sagrado Coração. E eu disse assim, que coisa mais linda! E fiquei assim, parada, olhando para este quadro aqui. Dá para ver bem? Aí, olha, vocês não acreditam que o esposo dessa senhora veio a falecer e depois ele, né, feito o sepultamento, as filhas quiseram levar a mãe para Porto Alegre. E o que aconteceu? A dona Glorinha mandou o quadro para minha avó, que morava com a gente. A minha avó faleceu, deixou o quadro com a mãe. A mãe faleceu, o quadro está comigo. Quem será o próximo ou a próxima que vai receber esse quadro, eu não sei. Mas, por enquanto, está comigo. E também é uma tradição lá em casa de muitos anos, que já estava até, o quadro estava até apodrecendo já, o da Nossa Senhora do Coração Imaculado de Maria. Aí, o que eu fiz? Eu recortei, mas não tive coragem de jogar, não. Podia ter um outro quadro. Eu arrumei um painel azul, um fundo azul, e coloquei esses quadros. Esse quadro aqui, tudo que eu estou fazendo lá em casa, eu estou enxergando. E o outro, tudo que eu estou assistindo na televisão, também ele está do meu lado. Então, eu não consigo me separar do Jesus e da Maria. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte, que o apostolado da oração, que desagrava o coração, principalmente de Jesus,
não é só para pessoas idosas, para pessoas aposentadas, para as pessoas que já não têm mais o que fazer. Não, o apostolado da oração é para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos. Todos nós podemos rezar, desagravar, basta você se sentir atraído por esse coração. Pois bem, para concluir, eu quero contar uma pequena experiência de Chiara Lubich diante de um velório, quando ela chegou perto daquele corpo ali, e ela depois nos disse: pois é, o meu coração ainda bate. Eu posso amar. Eu posso desagravar. Agora sou eu que estou dizendo. A gente pode ainda desagravar os corações de Jesus e de Maria. A gente tem um coração pulsando, que pode aumentar o seu amor a cada dia ainda, porque depois que a gente morrer já não tem mais jeito. O tanto que a gente aprendeu a amar, não sei se vai crescer esse amor lá no céu. Então, vamos aproveitar agora para pulsar os nossos corações para Jesus, para Maria. Muito obrigada.